Olá, que a paz e a luz envolvam seu coração. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais consoladores e ao mesmo tempo mais lógicos da doutrina espírita, a reencarnação. Você já parou para pensar por que a vida parece tão desigual para uns e tão generosa para outros? Se Deus é soberanamente justo e bom, como explicar essas diferenças? Nos próximos minutos, vamos usar a razão para entender que a volta ao mundo físico não é um castigo, mas uma oportunidade bendita. Muitas pessoas aceitam a vida como um evento único, um bilhete de loteria, onde você nasce com sorte ou azar. Mas a inteligência nos diz que todo efeito tem uma causa. Se hoje colhemos algo, é porque em algum momento semeamos. A reencarnação é a única explicação que não agride a lógica e que coloca a responsabilidade do nosso destino em nossas próprias mãos, sob o olhar amoroso do Criador. Como sempre propomos aqui no Evangelho e Razão, não queremos que você acredite por acreditar. Allan Kardec nos ensinou que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face. Por isso, hoje não falaremos de dogmas impostos, mas de evidências lógicas. Vamos analisar 5 pontos fundamentais que mostram que a pluralidade das existências é a chave para compreendermos a justiça divina e o mecanismo da nossa evolução. Se tivéssemos apenas uma vida, Deus seria parcial. Pense bem, uma criança que desencarna cedo teria tido a mesma chance de evoluir que um idoso que viveu 100 anos? Um gênio que nasce em berço de ouro teria o mesmo mérito que alguém que luta contra as maiores dificuldades desde o berço? A teoria de uma única vida deixa lacunas que a razão não consegue preencher, criando um cenário de injustiça que não combina com a perfeição divina. Reencarnar significa simplesmente que a alma, após um período de aprendizado no mundo espiritual, volta a ocupar um novo corpo físico. É como um aluno que volta à escola no dia seguinte para continuar a lição que não terminou. Não somos corpos que têm uma alma, mas somos almas imortais, vivendo uma experiência temporária na matéria para burilar nosso caráter e expandir nossa consciência. Dito isso, convido você a abrir sua mente e seu coração. Vamos percorrer o caminho da lógica. Se você já sentiu que já conhecia alguém ou que certas habilidades parecem vir de nascença, saiba que esses são apenas os primeiros sinais. Agora, vamos entrar formalmente na nossa primeira prova lógica, a desigualdade das aptidões e talentos. Vamos entender por que alguns já nascem sabendo tanto. Nossa primeira prova lógica reside nas aptidões inatas. Como explicar crianças que aos 4 ou 5 anos tocam instrumentos complexos com perfeição ou resolvem problemas matemáticos que adultos mal compreendem? Se a alma fosse criada do nada no momento do nascimento, todos deveríamos partir do mesmo ponto zero de ignorância. Mas a realidade nos mostra que muitos já trazem uma bagagem pronta. Muitos dirão que é apenas genética, mas a genética explica a formação do corpo, não a complexidade do intelecto e da moralidade. Gênios nascem em famílias simples, onde ninguém jamais estudou música ou ciência. De onde veio esse conhecimento? A lógica nos diz que o saber não se improvisa. Se o corpo é novo, a alma que o habita é velha e traz consigo o patrimônio de experiências acumuladas em vidas passadas. Imagine que você vê 2 alunos em uma sala. Um estuda horas e não aprende. O outro apenas ouve e entende tudo. No contexto de uma única vida, isso seria um privilégio injusto. Mas, sob a luz da reencarnação, entendemos que o segundo aluno apenas está relembrando o que já estudou exaustivamente em outros tempos.
Nada se perde na economia do universo. O esforço que você faz hoje será seu talento amanhã. Nossas vocações muitas vezes são gritos da nossa alma tentando retomar um caminho familiar. A facilidade que temos com certos temas e a repulsa por outros não são acasos biológicos, são memórias latentes de quem fomos. A reencarnação explica por que nos sentimos em casa, em certas profissões ou artes. É a continuidade do trabalho espiritual que não foi interrompido pelo túmulo. Portanto, as aptidões inatas são a assinatura do nosso passado em nosso presente. Elas provam que não somos um papel em branco ao nascer. Cada um de nós é um livro cujas páginas iniciais foram escritas em outras eras. Entender isso nos motiva a estudar e aprender hoje, sabendo que todo conhecimento adquirido se torna parte integrante da nossa essência eterna. Vamos agora para a segunda prova: a justiça nas provas da vida. A segunda evidência lógica é a solução para o enigma da dor e das desigualdades sociais. Por que uns nascem na miséria absoluta e outros na opulência? Por que uns nascem com saúde plena e outros com limitações físicas severas? Se Deus criasse a alma no nascimento e desse destinos tão diferentes, ele seria um pai parcial. A razão exige uma explicação que justifique o sofrimento do inocente. O Espiritismo nos mostra que as aflições atuais são, muitas vezes, o efeito de causas anteriores. Não se trata de uma punição, mas de uma necessidade educativa. Se em uma vida abusamos do poder, podemos solicitar uma vida de submissão para aprender a humildade. Se desprezamos a saúde, podemos renascer com limitações para valorizar o instrumento físico. É a lei de ação e reação aplicada ao tempo infinito. A reencarnação estabelece a verdadeira igualdade. Todos passaremos por todas as posições. O rico de hoje pode ter sido o pobre de ontem, e o senhor de hoje pode ser o servo de amanhã. Essa rotatividade educativa permite que a alma experimente todas as facetas da vida humana, desenvolvendo empatia e compreensão. Ninguém é favorecido permanentemente. Todos temos o mesmo ponto de partida e o mesmo destino: a perfeição. Essa visão traz um consolo profundo. Quando entendemos que a nossa prova atual tem um objetivo de cura e crescimento, o desespero dá lugar à resignação ativa. Sabemos que não estamos sofrendo por capricho do destino, mas que estamos quitando dívidas com nossa própria consciência ou exercitando músculos espirituais necessários para o nosso futuro. A dor passa a ter um sentido lógico. Somente a pluralidade das existências salva a ideia de um Deus de amor. Sem ela, seríamos obrigados a ver o Criador como um tirano aleatório. Com ela, vemos um educador supremo que nos concede quantas chances forem necessárias para corrigirmos nossos rumos. O erro não é eterno e o aprendizado é garantido. Agora vamos avançar para a nossa terceira prova: as ideias inatas e a intuição moral. A nossa terceira prova lógica diz respeito às ideias inatas de moralidade. Existem conceitos de bem e mal que parecem estar gravados em nós, independentemente da educação que recebemos. Mesmo em culturas isoladas, o senso de justiça e a busca pelo sagrado se manifestam. De onde vem essa voz da consciência que nos alerta antes mesmo de agirmos? A razão aponta para uma memória moral acumulada. Por que algumas pessoas nascem naturalmente bondosas e generosas, enquanto outras lutam contra instintos agressivos desde cedo? Se as almas fossem iguais ao nascer, o caráter seria apenas fruto do meio.
mas vemos irmãos criados no mesmo lar, com inclinações morais opostas. Isso prova que cada alma já traz consigo o seu nível de evolução moral, conquistado através de séculos de experiências e escolhas. Frequentemente vemos pessoas inteligentíssimas, mas moralmente atrasadas. Isso acontece porque o progresso intelectual e o moral nem sempre caminham juntos em uma única vida. Podemos dedicar uma existência ao estudo das ciências e outra ao exercício da caridade. A reencarnação explica esse desenvolvimento em etapas, mostrando que somos seres em construção, integrando sabedoria e amor aos poucos. A intuição nada mais é do que o resumo das nossas vivências passadas. Quando sentimos que não devemos ir por um caminho, ou quando algo nos soa familiar, sem nunca o termos visto, é a nossa bagagem espiritual se manifestando. Nossas conquistas morais são as únicas que verdadeiramente levamos de uma vida para outra. Elas formam o nosso instinto moral, que nos guia através das encarnações. Assim, a moralidade não é algo imposto de fora para dentro, mas uma construção interna. A reencarnação nos dá o tempo necessário para transformarmos o homem velho no homem novo. Cada existência é um degrau. Se hoje você sente um desejo sincero de ser uma pessoa melhor, é porque sua alma já compreendeu a lógica do bem em jornadas anteriores. Vamos agora para a quarta prova: as lembranças do passado e a terapia de vidas passadas. A quarta prova entra no campo das evidências mais concretas, as memórias espontâneas, especialmente em crianças. Existem milhares de casos documentados ao redor do mundo de crianças que, ao começarem a falar, descrevem com detalhes nomes, lugares e situações de vidas anteriores que elas jamais poderiam conhecer por meios normais. A ciência séria já começou a investigar esses fatos com rigor. Não podemos falar de provas lógicas sem mencionar o trabalho do Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia. Ele dedicou décadas a estudar casos de crianças que se lembravam de vidas passadas, verificando a veracidade das informações. Em muitos casos, as marcas de nascença das crianças correspondiam exatamente a ferimentos sofridos pelas pessoas que elas alegavam ter sido. A lógica se une ao fato científico. Embora o esquecimento do passado seja uma bênção para que possamos recomeçar sem traumas, às vezes a memória vaza. A terapia de regressão a vidas passadas tem ajudado milhares de pessoas a curarem fobias inexplicáveis, como medo de água ou de fogo, ao descobrirem a origem desses traumas em mortes ou acidentes de outras vidas. Quando a causa é identificada no passado, a cura acontece no presente. Sabe aquela sensação de conhecer alguém e sentir uma confiança imediata? Ou, ao contrário, sentir um afastamento sem que a pessoa tenha feito nada? Essas simpatias e antipatias gratuitas são, na verdade, reconhecimentos vibratórios. São almas que se reencontram para continuar laços de amor ou para resolver pendências do passado. O acaso não existe nos encontros humanos. Existe o reencontro programado. Você pode perguntar, mas por que não nos lembramos de tudo? A razão explica: o esquecimento é uma necessidade pedagógica. Se nos lembrássemos dos nossos erros passados, o remorso nos paralisaria. Se lembrássemos dos nossos inimigos, não conseguiríamos conviver com eles no novo núcleo familiar. O esquecimento nos permite agir com liberdade, focando apenas no presente, que é onde a transformação ocorre.
Chegamos à nossa quinta e última prova lógica, a finalidade da existência. Se o objetivo da vida é a perfeição, como dizem todas as filosofias nobres, uma única vida seria insuficiente. Quem de nós pode dizer que atingiu a plenitude da sabedoria e do amor em apenas algumas décadas? A lógica exige que tenhamos tempo. A reencarnação é o mecanismo que torna a perfeição possível para todos, sem exceção. A Terra é apenas uma das muitas moradas da casa do Pai. Reencarnamos aqui enquanto ainda precisamos de lições de expiação e provas. À medida que evoluímos, passamos a habitar mundos mais felizes, onde o mal não impera mais. A reencarnação é a escada que liga os mundos inferiores aos mundos superiores. É a garantia de que o progresso é a lei universal e que ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Vimos que a reencarnação explica as aptidões inatas, justifica as desigualdades sociais, fundamenta a nossa moralidade, encontra eco em memórias reais e dá um sentido final à nossa vida. Ela é a base de uma espiritualidade lúcida. Quando aceitamos essa realidade, paramos de culpar o mundo e passamos a ser os protagonistas da nossa própria luz. Cada dia é uma página em branco que escrevemos para a eternidade. Espero que estas reflexões tenham trazido paz e clareza para sua mente. A reencarnação é, acima de tudo, uma prova do amor infinito de Deus, que nunca desiste de nós. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário com suas dúvidas e compartilhe com quem busca uma fé que pensa. Que a razão ilumine seu caminho e que o Evangelho console seu coração. Muita paz, muita luz e até o próximo encontro.